Gostaria de saudar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Agradecendo meu pastor Gilmar pela confiança nessa noite de ministrar a palavra, essa palavra santa, que não é ministrada de nós, mas por nós, porque toda palavra vem diretamente do Senhor nosso Deus. E hoje eu meditei muito para poder chegar aqui e não eu estar pregando a palavra, mas que Deus me usasse como dispenseiro, para que cada um receba a sua porção que veio buscar nessa casa de oração. Convido os irmãos a lermos no Evangelho de João, no capítulo de número 8, o verso de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 8 e o verso de número 12. Todos encontraram? Assim diz a santa palavra de Deus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pai Santo, maravilhoso, aqui está a Tua palavra. Peço, Senhor, que nessa noite nos abençoe com a Tua visita, ó Santo Pai. Que Tu, ó Eterno Deus, venha falar com cada um de nós, com todos os nossos corações, Senhor, e que nós possamos escutar, ouvir de Ti aquilo que nós precisamos, no nome santo de Jesus. Amém. Nessa passagem, Jesus, depois de estar orando no Monte das Oliveiras, desceu ao templo, e tem uma parte lá do templo, construído por Herodes, que se chamava o Átrio das Ofertas. E todas as coisas que Jesus fez durante a sua vida, todas as coisas realizadas nos 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, foram para consumar todo o Antigo Testamento. E vejam que Jesus ali, ministrando a palavra, vieram com uma mulher adúltera que fora pego no ato do adultério. E os fariseus cobram a Jesus: o que dizes tu dessa mulher? Porque a lei manda que ela seja apedrejada. E o que Jesus faz? Primeira coisa, Ele demonstra a sua misericórdia, olhando com misericórdia para aquela mulher que tinha errado, que tinha pecado. Mas ao mesmo tempo Ele demonstrou que Ele é a palavra e Ele não vai descobrir o que Ele é, que é a palavra. Mas sendo a palavra, Ele é justiça. E sendo justiça, Ele disse: pois bem, assim diz a lei, então que jogue a primeira pedra quem não tiver pecado. Ninguém ficou ali, ninguém jogou pedra nenhuma, todos se afastaram. E Jesus olha para essa mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Senhor, eles se foram. Pois bem, eu também não te acuso, disse Jesus a essa mulher. Agora vá e não peques mais. Mas justamente nesse local onde houve esse acontecimento, existem 4 menorás acesas o tempo todo, no ponto onde de toda Jerusalém, todos os judeus poderiam ver a luz de Deus, porque aquela luz representava a luz que guiou Moisés e todo o povo de Israel pelo deserto até a terra prometida. E logo em seguida Jesus disse que eu sou a luz da vida.
Jesus é a única luz da vida, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que João Batista, lá no deserto, ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E agora vem a parte importante que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos e das irmãs: arrependimento. O que é esse arrependimento? Muitas vezes nós olhamos alguém e vou evangelizar essa pessoa, vou começar a falar de Deus para ela e digo: olha, tu tem que te arrepender dos teus pecados. Mas quantas vezes a gente já ouviu, ou a gente mesmo diz: mas eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu trabalho, pago minhas contas, vou me arrepender do quê? Ponto importante. A palavra usada no Evangelho por Jesus é metanoia, que foi traduzida por arrependimento. São duas palavras: metanoia. Meta, superior, para cima. Noia, pensamento. Ou seja, elevar o pensamento. O arrependimento conclamado para que nós venhamos a receber o reino de Deus trazido por Jesus para todos nós, é essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa mudança de direção, porque eu estava caminhando pelo mundo de pecado, e quando passo a conhecer a verdade, e a verdade que vai me libertar, faz com que eu olhe: não, esse não é o caminho é esse. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me seguir chegará ao Pai. Esse é o convite para todos nós, a metanoia, a mudança de mente, a elevação do nosso pensamento. Mas muitas vezes vamos dizer: mas como que eu consigo isso? Como que eu alcanço essa metanoia? O nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Deus quer se relacionar com cada um de nós diretamente. Porque, como pregou o irmão Leonardo maravilhosamente aqui, sobre Jesus lá no alto da cruz se entregar e dizer: está consumado. O véu que separava todos nós da presença direta de Deus se rompe de cima para baixo. Nós passamos a ter um contato direto com o Pai. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Metanoia, mudança de direção, mudança de pensamento. Nós não terceirizamos, nós realizamos, nós fazemos esta ação. E para que eu possa ter um relacionamento com Deus, eu tenho que conhecê-lo. Tanto que em Apocalipse 3, 20, Jesus diz: eis que estou à boa porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Nós temos que fazer uma ação. Porque Jesus já disse que antes de que nós viéssemos a aceitá-lo ou a escolhê-lo, lá na fundação do mundo Ele já tinha nos escolhido. Mas cabe a nós fazer a ação de abrirmos a porta, abrirmos o nosso coração para que Ele entre. E uma vez que Ele entre, nós vamos passar a ter conhecimento, nós vamos passar a saber com quem que nós estamos trabalhando, lidando no dia a dia. Porque não tem como eu dizer: olha, eu vou casar com alguém que eu não conheço. Não tem como. E para eu conhecer essa pessoa, eu tenho que andar com ela, eu tenho que conversar com ela.
Eu tenho que saber o que essa pessoa gosta, o que ela tem por nós, o que ela não tem. E é isso que Jesus nos convida. Que venhamos a conhecê-lo efetivamente, porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós amamos a Ele. Porque nós aprendemos que Ele nos ama desde o princípio, e por amor Ele se entregou por nós. É esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que eu conheço. É esse o Deus que me permite caminhar e hoje estar aqui. Porque eu comecei a andar com Ele. E andando com Ele, eu comecei a entender o que Ele tem para mim. Porque a palavra de Deus, do início ao fim, não se contradiz, só se completa. E conhecer a Deus é alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Nós sabemos muito bem alimentar nossos corpos. Mas como que nós alimentamos o nosso espírito? Quantas vezes? Quando eu vou no culto? Quando alguém me manda uma mensagem? Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, quando abrimos os olhos pela manhã? Eu, no deserto, na dificuldade, eu aprendi. Obrigado, Senhor, por mais um dia que eu estou acordando. Meu primeiro bom dia é para Jesus. Assim como o meu boa noite é para Jesus. Irmãos e irmãs que me conhecem, sabem que Deus me deu 5 anos. 5 anos de uma universidade teológica na prática. Depois de 5 anos, estou aqui, pregando a palavra de Deus. E cada vez mais amando e querendo esse Deus. Enquanto o mundo está apavorado com tudo que pode acontecer, porque o vírus, porque a guerra, porque isso, porque a ditadura, eu só digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, que não importa o que esteja acontecendo, nós somos felizes. Eu desci lá na casa do oleiro. Eu tive uma conversão muito rápida. O irmão Gilmar acompanhou. Deus jogou a Bíblia para dentro da minha cabeça em pouco tempo. Preguei em vários lugares. Tive a oportunidade de interpretar pastores de outros países, em vários lugares. Preguei na Argentina, preguei na Bolívia, em viagens de negócios. Mas ainda não estava pronto. Aquele era o primeiro passo do bebê. E Deus me mostrou que eu ainda tinha muita coisa para aprender. Para que eu tivesse certeza desse amor, para que eu tivesse certeza que realmente eu o conhecia, ele me disse: Sulino, vamos lá embaixo, na casa do oleiro, desce. E descendo lá, ele pegou esse vaso que eu achava que já era um vaso pronto e disse: não, ainda não, meu filho. Vamos quebrar, vamos moer esse vaso. Vamos moldar novamente esse vaso. Depois vamos colocá-lo no forno. Para daí então invernizarmos e enchermos de azeite. Na hora que a gente está sendo moído, esmagado, moldado, nessa hora não é fácil, irmãos. E eu posso dizer isso pelas perdas que eu tive, e uma terrível.
mas que o próprio Jesus me mostrou que tudo era para a honra e glória dele, e para que eu aprendesse a conhecer a majestade desse Deus maravilhoso que eu sirvo. Incontestavelmente, alguns irmãos aqui estiveram comigo na noite que eu velei a minha filha, com 10 meses. Perder um filho, irmãos, é uma coisa difícil. Mas eu reconheci que Deus está sobre todas as coisas, por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento e com todo o teu amor, com tudo que tu tiver dentro de ti. Isso é amar a Deus, é reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E o joelho aprendeu bastante nesses dias, nesses meses, nesses anos. E desde que eu conheci Jesus, falou muito comigo sempre por sonhos. Passados 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, porque logo depois que nós perdemos a nossa Carolina, veio a nossa Giovana, que tem esse nome justamente por ser uma graça de Deus, Giovana. Mas ainda aquela coisa lá dentro doía. Eu não conseguia falar da minha outra filhinha, porque aquilo me machucava, aquela ferida estava aberta, e eu orava: Senhor, me ajuda, Senhor, ó, meu Pai, por favor, me mostra. E uma noite eu tive um sonho. E quando são sonhos com Deus, são maravilhosos, porque não é um sonho, é um filme. É perfeito. E é em 8K, hein? As imagens são maravilhosas. Chegou Jesus, num veículo que eu não sei explicar como era, e me disse: vem, meu filho, eu vou atender o teu pedido. E eu sentei naquele carro, e aquele carro subiu. Atravessou as nuvens. E quando atravessou as nuvens, tinha um vale lindo, esverdejante, com muitas mansões, casas muito bonitas, que não tem nem como explicar, porque elas transcendem a minha capacidade de explicar. E ele parou na frente de uma e disse: agora tu entra nessa casa. E quando eu ia descer, ele disse: só espera um minuto, tira teus sapatos, porque tu vai pisar em terra santa. Eu tirei meus sapatos e entrei naquela casa. E quando eu estava chegando, a porta se abriu. E eu vi meu pai, que já está na glória desde 2001. O meu irmão, que foi para a glória em 2003. E a minha cunhada, que foi logo depois da Carolina. E tinha uma menininha, do tamanho que é a Giovana hoje. Mas eu olhei e reconheci. E ela veio correndo para mim e disse: papai, eu sou a Carolzinha. E Jesus disse para eu te dizer que todas as coisas foram pela vontade dele. E tu e a mamãe fizeram tudo o que tinham que fazer. E vocês passaram na prova. E em breve nós estaremos aqui reunidos na presença do Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos e irmãs. Esse é o Deus que vem e nos diz: eu sou a luz do mundo. Porque quem está na presença de Jesus, está na presença da luz, da vida. E por isso nós somos conclamados a fazermos essa metanoia, a fazermos esse giro de 180 graus em nossas vidas. Não é só o arrepender-se de ter remorso. Não. Porque veja bem, Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. E a metanoia justamente é isso. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós começamos a andar com Ele, nós começamos a entender a palavra daquilo que Ele quer para nós, e vemos que isso é bom e agradável e maravilhoso porque Ele nos ama.
Nós passamos a mudar as nossas atitudes perante aquilo que acontece no nosso dia a dia. Essa é a mudança. E aí eu começo a entender quando Jesus me diz: que mérito tem amar quem te ama? Ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Ama quem te quer mal. Ama quem te prejudica. Porque cada vez que nós encontramos alguém que nos prejudica, que nos quer mal, e nós respondemos o mal com o bem vencerá. Porque onde chega a luz, as trevas batem em retirada. Essa é a palavra de Deus. E nunca devemos nos esquecer que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Nós somos chamados ao arrependimento, à metanoia, à mudança de direção. Nós somos chamados para sermos perdoados. E nós somos chamados para a vida eterna. Juiz é somente Jesus Cristo quando voltar em glória. Porque inclusive quando ele veio como cordeiro, ele disse: eu não vou te julgar para essa mulher, porque ainda não era o tempo. Mas quando retornar o leão da tribo de Judá, entre as nuvens, no toque das trombetas maravilhosas, que todo olho verá, aí ele virá como o leão da tribo de Judá, para julgar o mundo. A justiça de Deus, ela é perfeita e maravilhosa. Mas eu conclamo a cada um aqui, faça um exame, nesse momento. E se Jesus voltasse agora? Esse minuto de silêncio é justamente por isso, para pensarmos. Quantas pessoas eu não perdoei, e eu sei que estão lá fora e eu posso perdoar. Eu, quando comecei a mudar, fazer o giro dos 180 graus, tinha muita briga dentro da minha família, da minha casa. E muitas vezes eu tinha sido o atingido, mas eu mesmo sendo o atingido, eu fui lá e disse: olha, eu vim aqui te pedir perdão. Me perdoa, por favor, eu errei contigo. E hoje, pela graça do Santo Deus, a paz de Cristo, a paz que Ele nos deixou, a paz que esse mundo não compreende, não entende, porque as coisas de Deus são loucura para o mundo. Essa paz hoje impera na minha casa. E é essa paz que eu conclamo a cada um de nós, vamos buscá-la. Mas antes de trazer a tua oferta no altar de Deus, e a tua oferta é o teu louvor, a tua oferta é justamente isso, a tua mudança de direção, a tua relação para com Jesus. Essa é a tua oferta, é isso que Ele quer de nós. Ele também diz: vai, te acerta lá com o teu irmão, perdoa, depois tu vem trazer a tua oferta. E isso acontece justamente porque a gente passa a conhecer Jesus, a gente passa a caminhar com Ele, a gente passa a ter uma relação de proximidade, uma relação de verdadeiro amor. E compreender o quanto Ele nos ama e nos amou. E isso muda tudo na nossa vida, irmãos. Às vezes eu escutei e participei de algumas conversas, alguns debates teológicos. Não, mas é porque eu sou salvo, é pela graça. Não, mas se eu não fizer alguma coisa, também não tem salvação. Realmente a palavra diz isso. Mas automaticamente quando nós temos a metanoia, automaticamente quando nós mudamos a direção, automaticamente quando eu tenho uma relação com Jesus Cristo, as minhas atitudes serão as atitudes de Jesus. E as obras
São consequência natural. Porque eu vou ter aquele olhar que Jesus tem, porque eu estou acompanhando, Ele está comigo todos os dias. E realmente é importante a gente entender. Nós temos que usar o GPS de Deus em nossas mentes, porque Ele vai mostrar o caminho. Principalmente, Ele vai nos desviar do mal. Nós precisamos nos desviar do mal. Por que no Salmo 1 diz, não te sentes à mesa do escarnecedor? Eu vou, obviamente, chegar em todas as pessoas e vou pregar a palavra para elas. Mas eu não preciso compactuar com o que ela faz. Eu posso perdoar todas as pessoas, mas não preciso conviver diariamente naquela ação errada que eu sei que ela está fazendo. Nós temos que ter isso, nós temos que nos santificar. E nós nos santificamos quando nós conhecemos a Deus, quando conhecemos a palavra maravilhosa. Como está em Romanos 12:12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha! Nosso culto racional é a metanoia. Porque eu tomo atitude, a ação, porque Jesus bateu na minha porta, eu estou abrindo a porta e eu passo a mudar a minha direção para andar no caminho que é Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele chegaremos ao Pai. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Essa é a metanoia. Termos em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus se fez homem, se deixou humilhar e foi para a morte, e morte de cruz, que era a morte mais humilhante que existia naquela época. Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao inimigo. Aquilo que eu falei, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela vai se completando, ela vai cada vez mais fazendo com que a gente entenda essa vontade maravilhosa, esse amor gigantesco e único que Deus tem por nós. Provérbios. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Anda pelo caminho. E creia no caminho, mantenha os olhos no caminho. Quando os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia, durante a noite veio Jesus caminhando sobre as águas. Eles olharam e reconheceram, é Jesus, e Pedro logo disse, Senhor, deixa-me ir contigo. E disse Pedro, vem. E Pedro foi, botou o primeiro pé em cima da água, estava firme. Botou o segundo pé, estava firme. E ele estava olhando para Jesus. E ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Aí veio um vento, ele olhou as águas. Ele parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar.
Não tira teus olhos de Jesus. Não vá nem para a esquerda nem para a direita. Olhe para Ele, que é a luz do mundo. Tem uma coisa maravilhosa que a gente diz: se eu enxergo as belezas da natureza, não é porque eu tenho olhos, é porque Deus nos deu o sol para iluminar. Essa é a beleza da natureza, irmãos. A beleza de Deus na nossa vida. E indo para o final, Zacarias 1:3. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Então sempre é tempo, irmãos. A cada dia, te relaciona mais com Jesus. Conversa com Ele. Bom dia, Senhor, acordei, seja comigo nesse dia. Estou dirigindo, tenho uma dúvida. Jesus, o que eu faria? O que o Senhor faria? O que o Senhor me diz para fazer? Porque orar é falar com Deus, é estar em constante contato com o Senhor. E é isso que Ele quer de nós. E isso que permitiu que eu passasse pelo vale que eu tive que passar. E talvez tenha que passar por outros, porque muitas vezes, quando a gente está no vale, é para sermos provados, para sermos aprovados. Porque Deus trabalha conosco lá no deserto. É lá onde nós mortificamos a carne que Deus cresce no nosso espírito. E esse é o convite que eu trago nessa noite para essa amada igreja. Olhe para a luz, olhe para Jesus e faça a tua metanoia. Eu convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Quero orar por você. Quero perguntar se alguém aqui tem alguma coisa especial, algum pensamento especial, alguma necessidade para essa noite. Erga sua mão, porque Deus vai lhe tocar. Se essa mensagem falou com você, e você quer fazer essa metanoia, essa mudança de direção, erga a tua mão e Deus vai te tocar. Porque Ele está aqui para isso, para tocar cada um de nós, para nos transformarmos e sairmos aqui cheio da sua glória, cheio da sua graça, para que a vida, para que a luz habite em nós. Santo Deus, Pai maravilhoso, ó Senhor, querido e amado, te damos graças, Senhor, por seres como Tu és, Senhor. O Cordeiro perfeito que nos tirou das trevas, do pecado, e nos coloca na vida, Senhor. Que não importa o que esteja acontecendo, nós podemos descansar em Ti, porque Tu és um Pai de amor. Nós nunca estaremos no escuro, porque Tu és a nossa luz, Senhor. Transforma cada um dos irmãos que aqui está essa noite. Transforma cada um que está em casa, olhando, assistindo essa live, Senhor. Oh, Pai Santo, entra na casa de cada um. Entra, Senhor, agora, poder e transformação, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E que Deus seja sobre todos nós. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, você que sabe, cante comigo, quem me guia. Se a tempestade, diga, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre
Se você puder, com as suas mãos bem erguidas, cante ao Senhor, diga aleluia. 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 Mais uma vez, cante ao Senhor. Respirar e me faz andar, sei, sobre as águas. Tu és pra mim, Senhor Jesus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pela última vez, cante ao Senhor, diga aleluia, exalta o Senhor. Aleluia ou não aleluia? Aleluia? Glória a Deus. Quantos vão praticar metanoia aí? Hã? Glória a Deus, glória a Deus. Saiba que toda vez que nós tomarmos esta atitude, Deus faz uma aliança conosco. E quando Ele faz uma aliança conosco, não tem inferno para desfazer. Viu? As promessas de Deus é sobre nossas vidas, estão todas outorgadas aqui na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão Sulino. Meu Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. Cada um de nós há um processo de Deus. Né? E quanto mais difícil nós somos para Deus, parece que o processo é mais dolorido. Né? Mas quando nós nos rendemos, reconhecemos Ele como soberano, então é lindo ter uma caminhada com Ele. Né? Glória a Deus. Deus abençoe, então, os nossos irmãos. Quero aqui agradecer, irmão Leonardo, quero agradecer a irmã Isabel, quero agradecer o irmão Edson Cavalheiro, quero agradecer a Vitória, a Rafaela, quero agradecer o pastor Roberto, quero agradecer os músicos aqui, né, o Pablo, o Mauro e o Charles. É isto, Deus abençoe, né? Todos, e o Cleverson. O Cleverson está sempre pronto, sempre aqui nos ajudando, né, Cleverson? Obrigado, viu? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Irmãos, sexta-feira tem o culto das irmãs aqui, é só das irmãs aqui o culto das irmãs, e os homens nós temos uma escola bíblica na outra sala, salão superior. Aqueles que sentirem aprender a palavra de Deus podem vir, podem estar juntos aqui, vamos aprender a palavra de Deus. Agora eu faço um convite especial para vocês no domingo. Nós já temos um convidado para ministrar a palavra de Deus no domingo, né? Então estejam aqui, irmãos, e traga mais alguém contigo. E os irmãos que vão ser batizados, vai ter batismo a partir das 14 horas. Os irmãos que vão ser batizados vão chegar um pouquinho antes, tá, irmão Kleber? Uns 15 minutos antes a gente conversa ali. E vai ser bênção de Deus, tá bom? Agradecemos a Deus pela presença de todos vocês. Culto, domingo e quarta, amém? Como é que a gente diz? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E todos digam amém. Também quero agradecer ao irmão João, a irmã Marta na recepção, a
Tainara, ali no técnico de som. Deus abençoe. Estamos despedidos, uma semana abençoada, guardada e protegida por Deus, em nome de Jesus. Amém.